todos, ou boa tarde, dependendo de quando que vocês veem esse vídeo. Estou apresentando aqui o nosso curso desse semestre, que vai começar no dia 22. E aqui uma pequena introdução para aqueles que estão participando da primeira semana de aulas no CPDA. Essa disciplina se chama Economia e Política de Recursos Naturais e do Meio Ambiente, mas se eu tivesse de renomeá-lo, agora eu daria um nome um pouco mais comprido aqui, que está no primeiro slide, como sustentabilidade na teoria e na prática, na visão da economia ecológica, que é a visão que permeia o meu trabalho destes últimos 20 anos em que eu estou trabalhando e praticando a economia ecológica no Brasil e em outros países, tendo participado integralmente da gestão da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, a SI, e da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que foi criada em 1994 e agora está realizando seu segundo congresso bianual, foi realizado ano passado em Uberlândia, e nosso trabalho é sempre integrado com o trabalho aqui no CPDA. Então, vocês estão bem-vindos a participar da nossa disciplina, de aprender algo com o nosso trabalho na sociedade internacional e brasileira. O objetivo da disciplina é de fornecer elementos teóricos e instrumentais para análise de transições para sociedades sustentáveis e políticas públicas afins, privilegiando a perspectiva da economia ecológica. Então, sempre nós vamos trazer à tona a nossa perspectiva da economia ecológica quando se olha para como se pode fazer uma transição numa sociedade complexa cuja política pública atualmente não está particularmente dedicada a essa finalidade, mas poderia vir a ser numa transição para a sustentabilidade. A ementa é composta de 3 blocos. Cada bloco tem seu título e sua orientação, série de leituras e atividades associadas à sua realização. O primeiro bloco se chama de Recursos Naturais, Entropia e Conceitos de Desenvolvimento. Tem sido voltados principalmente para discussões no nível de uma macroeconomia ecológica, em que a gente percebe a interação da sociedade com a natureza em diferentes níveis, desde o local para o global, e como que esse vem a ser traduzido em termos de alguns elementos da economia na prática, particularmente da utilização de conceitos de indicadores de sustentabilidade e a contabilidade ambiental nacional. No segundo bloco, nós vamos focar em algumas sessões os conceitos e técnicas que têm sido elaborados na valoração do meio ambiente, não somente da economia ecológica, mas também as outras perspectivas econômicas que analisam a questão da economia do meio ambiente, que tem sido criticados em muitos casos pela economia ecológica por não refletir as características intrínsecas da natureza e os benefícios muito difusos que a sociedade desfruta
dos serviços da natureza e os benefícios derivados da natureza na sua vida. No terceiro e último bloco, nós vamos explorar uma série de instrumentos econômicos na governança ambiental, principalmente focado em instrumentos que têm sido adotados e aplicados no Brasil, mas que hoje em dia, como o caso de ICMS ecológico, está sendo percebido como exemplos que podem ser aplicados em outros países. Então, esse vai ser dar uma oportunidade de entender como que esses instrumentos surgem, como que eles refletem nos fundamentos teóricos da economia ecológica e na sua prática, a sua eficácia em assegurar uma qualidade ambiental para as gerações futuras. A avaliação do curso vai ser conduzido através, principalmente, da participação em sala de aula, mas também nós vamos fazer uma série de atividades para aprimorar seu entendimento do que a gente está discutindo e o diálogo com as leituras que foram assinalados, através de umas perguntas para estudo que vão ser levados em pequenos breves ensaios sobre os trabalhos que foram revisados. Esses são dois trabalhos de duas respostas a perguntas ao longo do curso. A segunda atividade vai ser mais em torno de exercícios dentro de sala de aula, em que a gente vai discutir primeiramente a pegada ecológica, como que se chega a definir o impacto de um ser humano ou de sociedade inteira sobre a natureza e os limites que são exercidos na prática da economia ecológica, que são definidos pela finitude da natureza, finitude do planeta, né? E como que esses podem ser refletidos na valoração econômica quando a gente olha para critérios de valoração que são aplicados na prática. E, finalmente, o trabalho final da disciplina vai ser uma breve resenha, 6 a 8 páginas, sobre um trabalho de análise econômica de um tema ambiental selecionado por vocês, e podemos ter um diálogo sobre isso ao longo da disciplina para vocês chegarem a um estudo de caso e alguma leitura que foi particularmente interessante para você ao longo da disciplina, ou outra coisa que você escolha como relevante para a sua própria pesquisa, mas que deve evidenciar alguma tentativa de colocar valor nos recursos naturais, recursos ambientais que são essenciais para os seres humanos. Então, esses são os principais pontos da disciplina, e vamos agora descrever em pontos alguns pontos mais chaves da economia ecológica que podem servir de pano de fundo para o restante da disciplina. Obrigado. O primeiro ponto que nós vamos discutir nessa disciplina é um contraste entre uma perspectiva que é oriundo mais da economia neoclássica, que está demonstrada nesse ciclo fechado, ou circuito fechado entre consumidores, de um lado, famílias, que consomem bens e serviços finais produzidos por empresas e, ao mesmo tempo, provêm fatores produtivos às empresas, e, do outro lado, as firmas, que são objeto de uma boa parte da economia neoclássica, que olha para a sua provisão de bens e serviços aos consumidores em resposta
às suas demandas, uh, que seja assim, demandas eh, reais, como de alimentos e de moradia e de roupa e coisas dessa natureza, ou de algumas demandas que são criadas pelas próprias empresas através de propaganda e marketing, né? A gente entende ser uma das formas que tem sido utilizadas pelas empresas para aumentar a demanda para posses e bens de consumo. As firmas também são vistas como formas de utilizar os fatores produtivos providos por outras empresas e por pessoas, né? Consumidores que ganham dinheiro trabalhando para as empresas através da venda do sua força de trabalho para as empresas. Então você tem é um ciclo fechado que vai entre as firmas e os consumidores, os dois únicos atores nesse mercado, que é um paradigma que estrutura toda a dimensão da análise econômica convencional, né? Tendo fluxos associados com o fluxo de trabalho e de bens e serviços, e fluxos monetários, dos quais que podem ser unicamente fictícios, porque moedas são criadas no próprio circuito de relação entre esses atores. No ponto de vista da economia ecológica, no visão e como que deve ser olhado essa economia do ciclo fechado, que tende a abrir esses circuitos para circuitos mais amplos, que dependem primordialmente da energia do Sol como fonte principal de força motriz para a existência de materiais e energia útil que pode ser derivada de combustíveis fósseis, mas também pode ser obtido de fontes renováveis, e que entra no circuito de produção de bens e serviços na economia fechada e é utilizado nesse sistema de intercâmbio entre consumidores e produtores como a forma de gerar esses bens de uma forma mais contínua, não necessariamente sustentável, porque em muitos casos, tanto o calor quanto os resíduos materiais gerados nos processos produtivos são perdidos. É um processo entrópico, uh, fundamentado no segundo lei de termodinâmica, que representa uma das áreas de grande importância estudado pelos pesquisadores na área de economia ecológica. Existe a possibilidade de reciclar alguns dos resíduos, mas tem que usar mais energia para esta reciclagem. E em alguns casos a eficiência dessa reciclagem é pior do que usar novas matérias-primas de origem mineral, da superfície do planeta. Então a questão que surge é realmente até que ponto essa economia pode ser considerada de ter um futuro indefinido, que é um fator que simplesmente não entra na discussão na economia convencional, em termos da sua temporalidade, de limites ao seu crescimento e das possibilidades de manter esse ciclo supostamente virtuoso funcionando a pleno vapor, fornecendo bens e serviços ad infinitum para
para satisfazer as demandas cada vez mais crescentes devido ao crescimento populacional e na demonstração dos elites dos países desenvolvidos para os países mais pobres do que seria desejável de obter em termos de uma vida boa. A felicidade gerada por possuir bens materiais e não necessariamente satisfazendo as necessidades fundamentais para fazer parte de uma coletiva, uma coletividade e de ter algum aspecto mais cultural, de continuidade da sua relação com os outros, na sua família, na sua comunidade. Então, são aspectos que não têm valor associado e que não fazem parte desse circuito, mas que talvez seja um objetivo mais interessante de tentar procurar para o futuro da humanidade do que o incremento cada vez maior de bens materiais. A gente vê que a economia ecológica olha para esse embutimento da economia dentro do contexto da natureza e não a natureza como externalidade da economia, né, como é a posição da economia mainstream. Nesse caso, então, você vê que a biosfera circunda a sociedade que em torno circunda também a economia de ciclo fechado entre famílias e empresas, fatores de produção e bens de consumo. Então, nós temos os mesmos fatores da natureza, energia do sol, a água, energia de biomassa e combustíveis fósseis e outros materiais que são derivados da natureza ou fabricadas. E eles são distribuídos de uma forma diferenciada entre grupos da sociedade, dependendo da estrutura do poder e da distribuição de renda. Então, os aspectos de propriedade, de poder e de distribuição têm que entrar num entendimento maior do que é o papel da economia em relação à perpetuação dessas estruturas de classe e poder que definem e autodefinem a continuidade das estruturas de distribuição de bem-estar na sociedade. E tudo isso dentro de um maior envelope que é a biosfera, o planeta e a atmosfera e as plantas e tudo mais, que caracteriza por ser sua finitude. Então, essa perspectiva que foi adotado por Martinez Allier, que é um dos grandes pensadores de economia ecológica, mostra além da economia e da natureza, tem também a sociedade que está no meio. Outra perspectiva, os trabalhos recentes na economia ecológica têm pensado sobre a questão de como que você poderia assegurar uma qualidade de vida e felicidade para os seres humanos e a sua convivência com a natureza, se o crescimento continua sendo o objetivo principal, a meta principal da economia. E os trabalhos de macroeconomia ecológica mais recentes, trabalho do Tim Jackson e Peter Victor, da Universidade de Ottawa,
Canadá tem mostrado claramente de que é possível haver uma prosperidade sem crescimento. Fez uma modelagem para o Canadá inteiro, mostrando esse tipo de resultado. Tem efeitos que não são tão claras em termos de como que se vai afetar o emprego, a renda, etc., mas que em termos de valores maiores, primordiais para a convivência com a natureza e com os seres humanos, existe a possibilidade de viver sem crescimento. Então, os pensadores de economia ecológica têm fundamentado sua perspectiva na possibilidade de haver prosperidade sem crescimento, como o trabalho seminal do Herman Daly, que é um dos grandes pensadores da, da área, é uma economia estável, um estado estável. Esse ótica de finitude permeia todo o trabalho da economia ecológica e é expresso de uma forma muito clara por Kenneth Boulding, um dos grandes pensadores que foi o nascedouro da economia ecológica. E qualquer um que acredita em crescimento exponencial, tendo continuidade para sempre no mundo finito, é ou um louco ou é um economista, né? Mostrando como que os economistas realmente pensam em coisas que não são possíveis de contemplar a longo prazo. Um dos trabalhos que mais norteia a nossa ação na economia ecológica recentemente é o trabalho da avaliação dos ecossistemas do milênio, que foi realizado na década dos 90 e que serve como alicerce para todo o trabalho sobre a provisão de serviços ecossistêmicos, a valoração desses serviços, em alguns casos a recompensação de tais serviços para pessoas que fazem um trabalho para manter ou recuperar a provisão de tais serviços pela natureza através da restauração ambiental, de proteção de nascentes, trabalho de recuperar APPs, etc. Então, tem uma série de ações que são voltadas para prever como reverter a perda de serviços ecossistêmicos em diferentes níveis de governança. E esse trabalho de avaliação de ecossistemas foi o trabalho que norteou uma caracterização de diferentes aspectos dos ecossistemas que têm que ser mantidos. Um é, evidentemente, o provisionamento de bens produzidos ou providos pelos ecossistemas, como alimentos e fibras e água que é gerada pelos sistemas florestais, ecossistemas florestais e agroecossistemas em bom estado não utilizam tanta água de forma de perder sua produtividade para a própria agricultura. Então, o segundo grande serviço prestado pela natureza é a regulagem de processos ecossistêmicos que são essenciais para a manutenção dos serviços de provisionamento e de suporte para as ações dos seres humanos, né, que inclui a regulagem do clima, de água, dos ciclos de nutrientes e de paisagens. E, finalmente, tem o aspecto cultural dos benefícios não materiais
derivados dos ecossistemas que também têm um significado e dão um significado para a vida que são importantes para considerar. Então, esse trabalho então, da avaliação do milênio fez uma caracterização dessas diferentes fontes e o status dos serviços prestados pela natureza em cada parte do mundo e previu sérios problemas para a humanidade associada com a perda desses serviços. O trabalho que eu mencionei do Herman Daly é também fundamentado nessa mesma visão da economia dentro do ecossistema, olhando para uma progressão de uma situação em que a economia não foi tão potente em termos de impor uma perda dos serviços ecossistêmicos devido à sua escala. Então, o primeiro variável importante introduzido pela economia ecológica, nesse sentido, foi uma definição de escala olhando para uma situação de um mundo chamado de mundo vazio, né? Empty world and a full world, né? Mundo cheio, mundo vazio, em que você tem a economia de uma escala menor no início das sociedades de menor porte, não ocupando tanto espaço biofísico, não demandando tanto material e energia, no sentido de oferecer a garantia para manter esses serviços no futuro e também de distribuir entre o maior número de pessoas que vivem em cada momento esses benefícios, enquanto você chegada numa situação em um mundo cheio em que a economia ocupa quase todos os espaços existentes para, assim, para ocupar e em que a possibilidade da natureza continuar prestando os serviços necessários para permitir que haja os ciclos suficientes para manter a economia funcionando, é muito mais limitado. Então, nós estamos agora num mundo bem cheio, né? Nós vamos discutir isso, mostrando como que os diferentes indicadores mostram o nível de ocupação dos seres humanos, dos ecossistemas os efeitos nefastos disso em termos de poluição, em termos de emissões de gases de efeito estufa, poluição de água, perda de ecossistemas e de biodiversidade, são fatores que indicam que a gente tem chegado num planeta muito mais cheia em termos de economia do que estava antes. Até onde nós podemos ir com isso vai depender da tecnologia, de resiliência da sociedade e da capacidade do suporte do planeta de aguentar o nível de pressão que a sociedade exerce sobre esses recursos naturais. O segundo grande ponto que Herman Daly discute na sua análise depois da escala é a questão de equidade. E também é um ponto que não está abordado pela economia mainstream. Seja, a escala não é um conceito adotado na economia mainstream. A equidade é deixado para ser resolvido através de outros mecanismos e não o mercado, nem a política econômica. Mas a equidade é um fator que vai e tem afetado as sociedades humanas do planeta mais do que qualquer outro fator. E está piorando o nível de mal distribuição de riqueza e de renda entre os países e dentro dos países, entre os grupos sociais de maior poder aquisitivo e aqueles que
são relegados a um nível de subsistência. Então, há várias medidas que são usadas para analisar esse fenômeno. O Gini, coeficiente Gini e a curva Lorentz, que são umas formas de visualizar esse nível de equidade. E esses são fatores que têm que ser levados mais em conta, como tem sido evidenciado em recentes discussões sobre os problemas de imigração, por exemplo, que cada vez mais a gente clamando para ser permitido entrar nas economias nos países de maior poder aquisitivo para fazer parte dessa sociedade com bens materiais mais fartos, deixando atrás países que estão cada vez mais com o aquecimento do planeta, cada vez mais vulneráveis às mudanças que têm ocorrido e que com a crescente população que tem também tido um aspecto de exacerbar os problemas desses países. Finalmente, assim, outro aspecto que tem sido discutido em um dos grupos com quem eu tenho tido envolvimento bastante profícua com a Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, é a ideia de que você poderia medir o PIB não somente pela produção de bens materiais pela sociedade, como produto grosso, produto bruto, mas que você poderia ter um PIB baseado em quem ganha, qual parte da renda e de onde vem essa renda. Se você olha para a proporção da população que depende da natureza, da agricultura, de florestas, de pesca, dentro do PIB, você vê que o PIB pode ser assim, modificado de forma significativa. Se você olhar para o PIB convencional, essa parte é muito pequena, mas se você olhar para os grupos de baixa renda que dependem desses bens e serviços para a sua renda, essa proporção é muito mais significativa. Então, há uma dependência maior de florestas e de recursos naturais para a formação de renda dos grupos de mais baixa renda na sociedade, que implica que se vai combater a pobreza como objetivo da ONU primordial nas metas de sustentabilidade, vai ter de atingir isso através de um melhor acesso e utilização mais racional e sustentável dos recursos naturais. Então, esse é um achado importante para integrar melhor esses objetivos na sociedade. Finalmente, o Daley fala que poderia, depois de satisfazer a questão dos limites planetários, biofísicos, e destruir os bens e o acesso aos recursos naturais para as pessoas que mais precisam, aí poderia efetivamente depender de um mercado para alocar os fatores de produção e dos bens e serviços de uma forma para obedecer à lógica da economia do mercado, que é considerado eficiente em termos da sua capacidade de alocar recursos e de gerar riqueza. Mas esses são depois de resolver os outros problemas que são evidentes na sociedade. Então, aqui um pouco de piada baseada na Chicago School, que é um dos
berços do pensamento da eficiência como forma de resolver todos os problemas. Não é o mercado que resolve todos os problemas, muito pelo contrário. Robert Costanza, que foi um dos coautores, junto com Herman Daly e outros, no início da economia ecológica, colocou esse quadro como parte do primeiro artigo que caracterizou o que significa a economia ecológica, mostrando como que o otimismo tecnológico sobre como que vai ser o futuro, mesmo com a possibilidade de mudanças globais de grande impacto. Há os otimistas que dizem que não tem problema, nós vamos sempre superar os limites planetários e garantir que haja um resultado benéfico para todo mundo, porque a tecnologia a inovação vai constantemente responder às demandas do mercado para novos produtos e para produtos que são feitos de uma forma mais eficiente. Então, não vai ter problema de escassez associado com o crescimento das economias do planeta. Pelo lado mais otimista, se os otimistas são corretos, é provável que seria uma situação maravilhosa. Né? Você teria crescido otimamente, gerando riqueza para os grupos que controlam os mercados de ações e tudo mais. E a situação ao nível global teria sido melhor para todo mundo que com a visão de que todos os barcos levantam juntos com a maré. Mas esse não necessariamente vai ser o futuro que a gente vai enfrentar. Há sinais de que a situação do planeta está cada vez mais em perigo. O crescimento dos mares, com o derretimento polar, e intempéries climáticos, etc., associado com a mudança climática, são um dos fatores que é mais nítida e agora já percebido pela maioria dos países do mundo, quando eles assinaram o Acordo de Paris. Mas uma posição mais correta provavelmente seria de adotar, em vez de otimismo tecnológico, nesse caso, um ceticismo prudente, né? Uma posição de prudência em termos do que poderia acontecer. E se a situação de fato não terminar sendo tão ruim como os otimistas imaginam, o pior que poderia acontecer nesse caso seria uma situação tolerável. Se os céticos são os corretos e a situação piora mesmo, se adotar uma política de transição energética, de reduzir o nível de utilização de água necessária para a produção de alimentos para um nível mais adequado para sustentar as mananciais e garantir que a água não esgota, como tem ocorrido, inclusive no Brasil, em vários momentos, seria uma situação tolerável. Se, pelo outro lado, os otimistas são permitidos de adotar suas políticas e a situação de pessimismo
de fato ocorre, que aumenta 6 graus centígrados o face do planeta, e a tecnologia não ajuda, poderia haver um desastre, poderia ser o fim mesmo da história, e não somente o fim da história do Fukuyama, mas o fim da vida do planeta. Então, a posição da economia ecológica seria, então, de ceticismo prudente, adotando uma postura de que a tecnologia não necessariamente vai resolver todos os nossos problemas e a gente tem que moderar o uso da natureza para assegurar os bem-estar no futuro. Uma outra perspectiva que é muito foi durante algum tempo muito badalado na literatura do mainstream era que haveria a possibilidade de evitar uma preocupação maior com respeito à qualidade ambiental, deteriorando no próprio processo de crescimento econômico, da renda per capita aumentando, haveria sempre um crescimento de poluição e de mal-estar derivado do impacto ambiental desse crescimento, mas haveria um ponto de virada em que tanto a percepção das populações da necessidade de controlar melhor o seu nível de mal utilização da natureza, mas esse também traduzido em políticas públicas que podem assegurar que haja uma redução de malefício associado com a qualidade ambiental e ao longo prazo essa curva seria descendente. Esse aconteceria em outros países, talvez até de uma forma mais veloz, se haja uma transferência de tecnologia, né, que é mostrado por esse seta, né, que você está os países já do norte já passaram por essa curva de subida de poluição e da descida futura com a regulação ambiental. E para os outros países desse movimento, os países do norte poderiam transferir suas tecnologias de controle ambiental antes de haver essa subida até a ponto de virada para fazer um túnel embaixo dessa curva Kuznets, que chama curva Kuznets de meio ambiente, que evitaria a necessidade de poluir mais o ambiente e causar transtornos para a sociedade global como um todo. Mas esse, de fato, não tem ocorrido. A gente vê em muitos casos, particularmente com o crescimento de emissões de gases de efeito estufa, de que essa curva, ela, em vez de ter uma virada, simplesmente continua crescendo e vai no exponencial em termos do impacto da acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera, e você só tem um aumento que é irreversível e não tem uma forma para esperar que o mercado ou a sociedade revertendo as questões ambientais através de uma percepção de uma necessidade de melhora depois de alcançar o seu pico de piora, como agora que está enfrentando a China e a Índia, estão precisando de simplesmente cortar o uso de carvão. Não havia mais escolha. Está acontecendo essa percepção, mas será que há tempo de poder reverter esse impacto? Eles vão, com os renováveis na China, com tecnologias mais simples na Índia, superar esse problema a tempo para evitar um problema desastroso? Essa é uma grande
questão que aflige a sociedade como um todo. Então, o que está acontecendo, então, na economia ecológica, está havendo tentativas de modelar e de pensar o que seriam as opções nos cenários futuros em termos de do que seria o resultado para a humanidade de diferentes caminhos tomados agora. Esse trabalho do Telos Institute olhou para assim, 3 diferentes tendências que estão em curso em diferentes países e sugere resultados, como chegar a resultados mais favoráveis através de reformas ou através de um novo paradigma para evitar que a sociedade entre num barbárie de uma situação de, de fortress, né, de fortificação e insularidade, como o Donald Trump está criando nos Estados Unidos, né, e colocando muralhas em torno do país para proteger contra a imigração e coisas dessa natureza. Então, poderia haver assim, um caminho para uma grande transição para ecocomunalismo, um novo paradigma da sociedade de governança. Esse é meio romântico. Um outro mundo que poderia ser uma versão reformada do mercado, não necessariamente eficaz em superar essas questões que a gente está enfrentando. Há um braço da economia ecológica, ou a gente pode chamar ele de um offshoot de economia ecológica, chamado de decrescimento, que está em pleno evanescência realmente no pensamento, particularmente na Europa. Tem havido vários congressos sobre o potencial de decrescimento ou de indo no sentido de uma sociedade mais estável. E no ano que vem, em setembro, esse ano mesmo, em setembro, vai haver um congresso da Sociedade de Economia Ecológica no México e que vai ser imediatamente antecedido pelo primeiro grande congresso sobre decrescimento nos países do Sul, e na própria cidade do México, em setembro. E finalmente eu queria mostrar um gráfico que expressa as pegadas de diferentes países em termos da demanda para espaço ecológico, usando esse conceito de pegada que foi desenvolvido por alguns pesquisadores da economia ecológica, mostrando que o impacto, por exemplo, dos Estados Unidos é muito superior ao impacto do Brasil e o resto da América Latina. Mas mesmo assim, o impacto da China é ainda maior, porque você tem, além de ter um crescimento no consumo per capita, embora os capitas são inicialmente bem baixa, tem muitos capitas. Tem 1,3 bilhões de pessoas. Então, multiplicando esse mesmo para um consumo per capita muito inferior a que você tem nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, na Europa, você tem um impacto sobre o espaço, a escala da economia é bem significativa. A mesma coisa com a Índia. A África mingua, né? A maioria da América do Sul também é muito menor do que seu espaço físico na realidade, olhando por esse indicador. Nós vamos usar como base bibliográfico para a disciplina uma nova edição do meu livro Economia do Meio Ambiente,
que está saindo, deve sair em junho, mas vocês vão ser os cobaias do uso desse livro como livro-texto. Já passou por 2 outras edições e agora nós vamos distribuir para os participantes dessa disciplina os textos que já estão no prelo, mas que ainda não saiu em formato de livro. Então, vocês vão ser privilegiados, não vão ter de comprar o livro, mas se espera que em junho, quando haja o lançamento, que também contribuam, porque os recursos que são gerados do livro vão todos para o movimento da economia ecológica, da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, e será uma grande contribuição por sua parte. Então, a gente agradece a sua participação nessa disciplina e esperamos um ótimo semestre para frente. Daqui a 2 semanas, quando você está vendo e ouvindo essa apresentação, eu devo estar com vocês no dia 22 para fazer o pontapé inicial. Eu já encaminhei as leituras para a primeira parte dessa disciplina, para o CPDA, para o PPED, para os outros cursos. Aí eu espero que aqueles que pretendem participar integralmente da disciplina leiam as leituras obrigatórias que estão assinaladas no sílabus que eu também mandei para os seus cursos. E a gente vai, então, ter uma possibilidade de um diálogo profícuo, já começando na primeira aula, no dia 22. Muito obrigado, foi muito bom participar dessa primeira semana e vamos nos encontrar em breve. Tchau.